Esther, capítulo de número 2, versículo 19, até o versículo 15 do capítulo de número 3. Leamos, meus irmãos, a palavra do Senhor. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedetá, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto dia após dia, não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedetá, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei,
partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidadela de Suzã estava perplexa. E aqui, meus irmãos, a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, cheia de autoridade sobre o teu povo, para que sejamos conduzidos por ela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, nesta noite, mais uma vez, nos ensine, nos fale e nos faça, ó Deus, cada vez mais parecidos a Cristo Jesus, no momento que ouvimos a tua voz e a nossa vida é transformada, Pai. Assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente você já tenha, algum dia se deparado e se perguntado por que às vezes os outros estão se dando bem na vida e parece que a nossa vez de se dar bem nunca chega. E talvez aí haja aqueles então que dizem, parece que Deus ama mais as outras pessoas, parece que Deus está fazendo aquilo que é exaltação, glorificação, um tipo de benefício, um tipo de recompensa à vida dos outros, e a nós, muitas vezes, nós não percebemos essas coisas. Talvez, então, aí nesse tempo, nessa reflexão, alguns recebam esse tipo de mensagem no seu celular, que diz: e quem te humilhou vai ver Deus te exaltar, e todos vão saber que Deus contigo está. Esse tipo de mensagem, e outras como essa, e às vezes até piores do que essa, dá a ideia de que Deus parece que Ele está com um único propósito de fazer com que os seus filhos sejam exaltados, e de maneira nenhuma esse tempo de exaltação não tenha um propósito da parte de Deus. Então eles miram apenas a exaltação. Por isso, quando eles estão olhando aos demais, eles veem a exaltação e cobiçam essa posição, porque o que eles desejam no seu coração é simplesmente ser exaltados. O que eles se esquecem é de que, de fato, Deus permite que os seus filhos sejam humilhados, e Deus então tenha um propósito no momento em que nós passamos por situações difíceis, no momento então que nós somos provados por Deus. Deus também tem propósito na humilhação. Portanto, não é apenas mirar a exaltação, cobiçar o sucesso de outras pessoas, mas é entender que Deus, permitindo e levando e conduzindo o seu povo a passar por momentos difíceis, Deus também está operando, Deus também está trabalhando. Nós vemos isso aqui, nesse texto que nós lemos, como Deus opera isso, como Deus está levando agora o seu povo a experimentar dias de extrema humilhação. Nós vimos lá no capítulo 1 que parece que a história de Vasti, ela vai abrir caminho para que o povo de Deus seja exaltado através da vida de Esté. Nós vemos Vasti sendo destronada, sendo deposta do reino, do trono, e ela sendo relegada ao esquecimento. Nunca mais ela vai entrar na presença do rei Assuero. Por isso, no capítulo 2, nós vemos a escolha de uma nova rainha, e das formas mais improváveis. Uma exilada órfã que estava indo na direção de fazer parte do harém do rei Assuero. Então, tudo apontava por um triste fim de Esté. Mas Deus guardou a sua vida. Deus, então, pela sua graça, pelo seu favor para com Esté, faz com que ela seja levada e seja colocada na posição de rainha da Pérsia. Mas o tempo passa, e nós vemos aqui provavelmente aí entre 4 a 5 anos, entre 4 e 5 anos, depois que Esté havia sido colocada como rainha da Pérsia, ao lado de Assuero, nós vemos que esse rei mau, esse rei vingativo, esse rei que é egoísta, novamente está aqui trazendo mulheres para fazer parte do seu harém. Por isso o versículo 19 que nós lemos aqui, é bem provável que seja uma indicação de que o rei Assuero simplesmente está fazendo aquilo que ele fazia sempre,
aumentar o seu harém. Por isso diz, quando pela segunda vez ou depois, ou seja, depois daquela primeira leva onde Esté foi trazida para fazer parte ali de uma escolha de uma futura rainha, o rei Assuero está fazendo isso novamente, né? Ampliando mais uma vez o seu harém. E aqui nesse tempo, nós vemos que uma história de altos e baixos acontece. Talvez esse tempo que Esté foi colocada, né, talvez pensassem que nada poderia acontecer, ela sendo colocada como rainha da Pérsia. Mas, de fato, nesse capítulo nós vemos que a vida de Esté e Mordecai, ela vira de cabeça para baixo. Porque em um momento, então, está Esté como rainha, logo em seguida ela é colocada agora como alguém que está com os dias contados para a sua execução, juntamente com Mordecai e todo o povo judeu. Nós, então, veremos aqui, nesses versículos, como Mordecai sai da posição de herói para a posição de condenado, juntamente com todo o povo judeu. Nós vemos isso aqui, meus irmãos, a partir, então, do versículo 19 até o versículo 23. Em primeiro lugar, Mordecai sendo apresentado como um servo fiel, um servo leal ao rei. Diz lá no versículo 19 que Mordecai estava assentado à porta do rei. E o estar assentado à porta do rei não é talvez aquilo que a gente imagina, né? De alguém que não tem nada para fazer o dia inteiro, fica sentado na porta, fica sentado na calçada da cidade, aí como que não tendo nenhum tipo de trabalho. O estar assentado à porta do rei era uma posição que era dada aos juízes, né? Aqueles que julgavam as causas na cidade eram colocados ali para que para que as pessoas se dirigissem a eles e levassem as suas causas para serem julgados. E nós temos, por exemplo, na cidade de Persépolis, uma outra capital da Pérsia, um portal, né, imenso, aí, quase 30 metros de altura, onde mostrava ali como era imponente essa porta, essa entrada da cidadela real. Nós vemos então que Mordecai estava sentado ali e provavelmente então ele ocupava um cargo de confiança, talvez um juiz ou um mensageiro, mas alguém que de fato estava trabalhando e ocupava assim uma função importante no reino no Pérsia. Nós não sabemos, meus irmãos, se esse cargo que ele tinha havia sido influência de Esté, talvez Esté tendo influenciado de alguma maneira para que ele ocupasse essa posição, ou se de fato esse era o seu antigo emprego. Não era difícil, porque de fato Mordecai ele era descendente, ou ele fazia parte de uma realeza do povo judeu, como é descrito lá no capítulo 2. Mas nós vemos que esse homem está trabalhando ali naquele lugar. E o texto nos diz que esse trabalho era desempenhado independentemente da nacionalidade dele, assim como Esté também desempenhava o seu papel como rainha, era uma mulher importante no reino, mas o fato de ser ela judia não impedia que ela servisse, assim como Mordecai também não impedia que eles executassem, fizessem um bom trabalho para o reino persa. Nós sabemos, por exemplo, pelo livro de Daniel, livro de Neemias, que judeus eram bem vistos, né? Não era porque eles eram judeus, eles eram expulsos da corte. Nós não sabemos até aqui por qual motivo eles estão escondendo a sua identidade. Mas o certo é de que o texto registra de que mantiveram segredo, de que eles não falaram e não disseram aquilo que qual era a nacionalidade deles. O que nós sabemos é que isso não impedia que eles fossem de fato fiéis no serviço ao rei. É tanto que quando nós vemos aí no versículo 21 e o versículo 22, Mordecai, ele de fato mostra lealdade para com o rei, porque há dois eunucos, né, que o texto nos apresenta, que eles tramaram contra o rei e queriam assassinar o rei. E é muito interessante porque de fato essa foi a maneira como o rei Assuero foi morto um tempo depois. Os seus servos tramaram contra ele e o mataram por traição. Mas aqui, nesse caso, eles
se apresentam então como dois conspiradores contra o rei, e de alguma forma isso vem ao conhecimento de Mordecai. Nós não sabemos como Mordecai se inteirou, e por lealdade a Assuero, por lealdade ao rei, eles então Mordecai vai e conta isso a Esté, que por sua vez Esté conta ao rei. E então o complô é descoberto, é investigado, comprovado, e aqueles dois homens são executados pela traição que eles iriam cometer ao rei. No versículo 23, então, nós vemos que essa história ela é registrada no livro das crônicas da Pérsia. E aí termina o versículo de número 23. Nós precisamos, então, meus irmãos, observar o que o versículo não diz. Não há um registro de agradecimento a Mordecai. É tanto que depois, lá na frente, nós veremos como que o rei, em um momento, se pergunta: o que foi feito a esse Mordecai que salvou a minha vida? E ali o texto nos diz: nada. Não foi feito absolutamente nada. O texto, então, aqui no versículo 23, ele termina dizendo: Mordecai salvou a vida do rei. Isso foi registrado no livro, mas não houve honras, não houve agradecimento, não houve então uma exaltação de Mordecai por ter salvo a vida do rei. E Mordecai, na verdade, ele se comporta aqui como um homem leal, um homem que serve ao rei, um homem que está trabalhando independente da sua nacionalidade, e ele então de fato é alguém que é fiel. E justamente como nos diz lá em Efésios, quando fala a respeito dos servos, dizendo: servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Esse é o princípio que está norteando a vida de Mordecai. Ele está servindo a Deus, ele está desempenhando a sua função, tinha por obrigação desmantelar aquele complô e salvar a vida do rei Assuero. Mas nós não vemos aqui nenhum tipo de agradecimento por ele ter feito esse tipo de heroísmo. Interessante, meus irmãos, que às vezes nós nos sentimos, mais ou menos nessa situação, quando nós fazemos alguma coisa boa, quando nós executamos um trabalho, quando fazemos às vezes aquilo que deveria ser reconhecido, e nós não ouvimos às vezes nenhum obrigado. Nós às vezes não ouvimos as pessoas então reconhecendo aquilo que foi feito. Às vezes quando alguém posta alguma coisa boa no Instagram, ou nos grupos de WhatsApp, nós nos acostumamos, quando todo mundo bate palma, mas às vezes essa não é a realidade da nossa vida, e talvez algumas pessoas possam experimentar isso diariamente. Imagine, por exemplo, as irmãs ou irmãos que fazem a comida em casa, gastam aí 2 ou 3 horas em pé fazendo a comida, se esforça, depois vem a família, 10 minutos sentados à mesa, comem tudo, todo mundo se levanta, vai embora e não dão nenhum obrigado. Estava muito boa a comida. Às vezes, esse sentimento e desejo de querer ser reconhecido, recompensado, ser notado, faz com que muitas vezes nós não nos comportemos de maneira leal, não para com os homens, mas não nos comportemos de maneira leal para com Deus. Mordecai é descrito então aqui como alguém que tem a sua consciência tranquila diante de Deus, porque ele sabe aquilo que ele faz, o seu serviço, o seu empenho, não é um empenho para a busca de recompensa, mas é o empenho daquele que serve, porque essa de fato é a sua vocação. E Mordecai então é assim descrito nesse texto: um homem íntegro, que salva a vida do outro, e não é conduzido então pelo valor de ser reconhecido, não é conduzido então pelas recompensas. Mas é interessante, meus irmãos, que em segundo lugar, logo em seguida o texto nos apresenta o oposto disso. Verso 1 até o versículo 6 do capítulo 3, nos apresenta Amã, um homem indigno, que é exaltado pelo rei,
Assuero, né? Lá no texto do versículo 1 diz que depois de ter passado estas coisas, ou seja, depois de Mordecai ter salvo a vida do rei e não ter sido reconhecido, depois dessas coisas, nós vemos aqui um homem chamado Amã, agagita, inimigo do povo de Deus, inimigo dos judeus, ser exaltado. É importante nós notarmos aqui a maneira como ele é descrito nesse texto. Nós vamos primeiro dizer que ele é um agagita. O que significa agagita e por que essa referência foi colocada aqui? O agagita, ele tem a origem, né, naqueles que são descendentes do rei amalequita Agag. Então, o povo amalequita, os descendentes de Amaleque e os descendentes do rei Agag eram inimigos do povo de Deus, isso já desde muito tempo, quando o povo lá estava saindo do Egito, há muitos séculos antes do povo ser levado para a Pérsia, o povo amalequita já estava perseguindo o povo de Deus, já era inimigo do povo de Deus. Por isso, quando lá em Deuteronômio, Deus fala duramente contra os amalequitas, contra os descendentes de Amaleque, né? Diz lá no Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após de ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Deus então havia dado uma ordem de que esse povo ímpio, um povo pagão, que não temia Deus, que não amava Deus, e pelo contrário eles queriam destruir o povo de Deus. Então Deus diz, não se esqueçam disso. Mas é interessante, meus irmãos, que tempo depois, quando o povo de Israel deixa de ser um povo peregrino pela terra e já um povo estabelecido na sua terra, um rei é levantado, e esse rei é Saul, o primeiro rei de Israel. Mas ele, numa batalha contra o rei Agag, o ancestral de Amã, ele simplesmente diz, nós não vamos executar esse povo, nós não vamos executar ao rei amalequita, nós vamos deixá-lo vivo. Ele transgride ali naquele momento a lei do Senhor, a ordem do Senhor, porque justamente aquele povo é o povo então que não teme a Deus, é um povo que irá destruir os eleitos do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, aqui perceber como que essa disputa ou essa perseguição contra o povo de Deus é exatamente a mesma perseguição que se dá desde o livro de Gênesis, quando a semente de Satanás, ela procura continuamente destruir os filhos de Deus. E eles então, motivados por Satanás, eles perseguem o povo de Deus, porque são aqueles então que são contra o povo de Deus. E nós veremos ao longo das Escrituras como isso toma diferentes formas. Ora são os amalequitas, ora são os descendentes de Amon, ora são aqueles então que são investidos de autoridade e poder de outras nações. Eles então estão constantemente perseguindo e querendo destruir o povo de Deus. E aqui então novamente é colocado o Amã, aquele que é agagita, amalequita, novamente se levantando contra o povo de Deus. Mas nós vemos que o texto, ao descrever Amã, diz que ele foi exaltado por Assuero. Talvez ele ali como um descendente dos príncipes, um príncipe por nascimento, filho de um rei, ele foi colocado numa posição maior do que os outros príncipes que haviam sido capturados ou que haviam nascido ali na Pérsia. E nós nos perguntamos o que Amã havia feito de especial para que Assuero olhasse para Amã e dissesse, eu vou exaltar você. Então nós olhamos no texto e não há absolutamente nada. Percebam bem, meus irmãos, a comparação aqui entre Amã
e Mordecai. Mordecai salva a vida do rei, não é exaltado. Amã não diz nada de especial que ele tenha feito para com o rei, e por isso então ele é exaltado. Mas o texto talvez nos dê algumas dicas, que talvez o que chamou a atenção de Assuero foi o caráter, ou na verdade, a falta de caráter de Amã, porque ele é igual ao rei. Ele é um homem vingativo, ele é um homem impetuoso, ele é vaidoso. Talvez justamente essa aproximação, como que alguém que tem maus pensamentos, ele se aproxima e se associa daqueles que têm as mesmas intenções que ele. Então nós vemos aqui Assuero olhar para Amã, e como o texto vai nos dizer que de fato ele é um homem que é extremamente vingativo, impetuoso e vaidoso. Esse homem, então, foi exaltado por Assuero. E nós vemos que o texto nos diz que Assuero manda que as pessoas se inclinem diante de Amã. E o texto vai mostrando no versículo 2, de que por ordem do rei, todos deveriam olhar para Amã e se curvar diante da presença de Amã. E o que Mordecai faz? Ele não se curva. Talvez por causa justamente da maneira como Amã se conduzia. Talvez por causa do decreto do rei de dizer, vocês devem se curvar diante de Amã. Talvez se curvar diante de uma pessoa naquele tempo não era uma coisa estranha. Se curvar diante de autoridades era uma etiqueta normal, social, que as pessoas tinham de reconhecer que aquela pessoa tinha autoridade. Não haveria necessidade que se desse um decreto para que Amã fosse reverenciado por outras pessoas. Mas aqui, Amã, ele é reverenciado por causa do decreto e não por causa da pessoa dele. Não porque de fato as pessoas olhavam para Amã e diziam, ele é um homem honrado, ele é alguém que de fato tem autoridade, nós então por respeito, por reconhecermos a sua autoridade, nós nos curvaremos diante dele. Talvez justamente isso fez com que Mordecai dissesse, eu não me curvo diante desse homem indigno. Um amalequita, um homem que não tem caráter, um homem que de fato não merece ser honrado, porque ele não é um homem honrado. E nós vemos o que Mordecai se impõe diante disso, para simplesmente dizer que ele tinha suas convicções e não agia de acordo com aquilo que todo mundo estava fazendo. Um homem que era curvado, que era bajulado por todos. Por isso nós vemos aí no versículo 3 ao versículo 4, os colegas de Mordecai dizendo, Mordecai, se curva diante de Amã, ele está chegando. E Mordecai, todas as vezes que Amã passava, ele se recusava a se inclinar diante de Amã. Mas nós vemos que Mordecai diz aos seus colegas, eu não me curvo porque eu sou judeu. Aqui então há uma referência a dizer de que de fato Mordecai considerava esse homem ímpio, pagão, amalequita, inimigo do povo de Deus, indigno, que não era amado, que não era reconhecido como autoridade, dizer de maneira nenhuma, um judeu que serve ao Senhor se curvará diante de alguém que é ímpio e não teme ao Senhor. Então Amã, por causa disso, se enfurece e ele sabe então quem é esse Mordecai, é inteirado a respeito de Mordecai e ele então passa a perseguir a Mordecai. Interessante, meus irmãos, nós percebemos aqui que Deus sim, ele pode permitir que ímpios sejam exaltados e que nós não nos curvemos diante deles para que nós, povo de Deus, sejamos provados por Deus. Para quê? Para que então, de fato, nós venhamos demonstrar aonde estão as nossas convicções de fé. Estarmos diante daquilo que é errado, diante daquilo que é ímpio. Nós vemos aqui Mordecai justamente dizendo, eu sei que Deus permitiu que Amã fosse exaltado, mas isso é uma prova diante do Senhor. É uma prova que é colocada diante do povo de Deus. Talvez você se pergunte muitas vezes, mas quando nós devemos nos curvar
ou não diante de alguém? Quando nós devemos nos submeter e respeitar e obedecer àqueles que são colocados como autoridades sobre nós? Nós nos curvamos quando nós não devemos nos curvar, quando a honra que é exigida não é a honra devida, quando alguém está exigindo mais daquilo que se deveria exigir. Nós vemos, por exemplo, os apóstolos, lá em Atos, quando o Sinédrio diz, vocês não pregarão mais o nome de Jesus, não falarão mais a respeito desse nome. Eles dizem como resposta, importa nós então obedecermos mais a Deus do que aos homens. Nós nos empenharemos a fazer a vontade do Senhor, portanto, essa honra de obedecer aquilo que essas autoridades estão dizendo, ela não será dada. Nós então não daremos esse tipo de submissão, não prestaremos esse tipo de obediência. Mas às vezes, a recusa de alguém pode ser de fato uma recusa pecaminosa. Quando nós recusamos porque queremos que a honra seja nossa e não do outro. Quando às vezes se coloca por pura inveja, por puro desejo de estar na posição do outro, por não querer que o outro seja honrado, seja obedecido, seja de fato alguém que esteja liderando, então alguém diz, não, eu não me submeto, porque aquele lugar deveria ser o meu lugar. E então se peca diante do Senhor, porque há no coração uma recusa de entender que de fato Deus colocou autoridade sobre algumas pessoas. E Deus colocando essa autoridade, há então aqueles que se submetem a essa autoridade. Quando você diz, não, esse lugar aí que Deus está dizendo que deveria ser de autoridade, eu é que deveria estar nesse lugar. Amã, nesse lugar, nesse texto, ele é colocado como um homem indigno para que através da vida de Amã, o povo de Deus seja provado. O povo de Deus, os judeus sejam colocados diante da situação. De fato, vocês temem mais aos homens ou vocês temem mais a Deus? Nós vemos aqui uma pergunta que precisa ser respondida por nós. Será que nós estaríamos dispostos a perder a nossa posição? Estaríamos dispostos a sermos colocados como rebeldes, como aqueles que não se conformam, como aqueles que são tidos como contra a cultura, simplesmente para mantermos a nossa consciência tranquila diante do Senhor? Será que você estaria de repente disposto a perder emprego, ser distanciado dos seus amigos, ser distanciado da sua família, perder o respeito de algumas pessoas, perder a consideração de pessoas que não temem a Deus, para simplesmente fazer a vontade do Senhor e se curvar apenas diante do Senhor e não diante daquilo que é ilícito e diante daquilo que é pecaminoso? Mordecai se coloca então de forma a servir e a ter a sua consciência tranquila diante do Senhor. Mas nós vemos aqui, logo em seguida, do versículo 6 ao versículo de número 9, do versículo 7 até o versículo de número 11, nós vemos a vingança de Amã contra Mordecai. E ele diz que era pouco, punir apenas a Mordecai. Mordecai não se curvou diante de mim, então não será apenas Mordecai aquele que sofrerá a minha ira e o meu furor. Então todos os judeus em todo o vasto império persa, em todos os lugares, eles deverão ser executados, eles seriam punidos simplesmente por serem judeus, e eles assim Amã infligiria mais dor, e a sua vingança seria muito mais desproporcional do que simplesmente uma pessoa que se recusou ser vassalo ou se curvar diante dele. Então, Amã busca a bênção dos deuses no versículo 7, dizendo então que ele lançou as sortes, então dia a dia, mês a mês, para saber quando seria o dia abençoado pelos deuses, para que ele então
atacasse o povo judeu. Mas é interessante como que o texto nos apresenta aqui a soberania de Deus e a providência de Deus, porque justamente o tempo em que foi lançado a sorte, dizendo, será tal dia, daqui a 11 meses, os judeus serão exterminados. Foi justamente o tempo que Deus usou para que futuramente, lá no capítulo 6, os judeus eles comecem a ser libertados e eles não venham ser condenados. Mas esse Amã, então, precisava do favor do rei. E ele bola um plano, um projeto, para que então seja apresentado diante do rei. Ele diz que havia no reino, um povo que não se submetia à lei do rei Assuero. E ele faz ali uma figura, ou descreve o povo judeu como sendo um povo disperso, um povo que não ficava num lugar, um povo então que era completamente rebelde ao rei Assuero. Então ele diz, esse povo precisa ser executado. Mas ele propõe também ao rei de que ao executar os judeus, a execução deles traria lucro ao rei. E o texto aqui nos apresenta, nós não conseguimos entender bem como seria isso, como seria o lucro trazido, se seria Amã que pagaria para que cada judeu fosse morto, ele traria prata, e aí se calcula que essa quantidade, né, de prata, 10.000 talentos de prata, equivaleria a mais ou menos 1/3 de toda a riqueza do Império Persa. Nós não sabemos exatamente como que ele iria trazer, mas ele certamente tinha muito dinheiro, ou talvez ele está dizendo de que aqueles que executariam os judeus trariam dinheiro ao rei. Ou seja, eles não apenas matariam os judeus, mas eles teriam então o prazer de matar pagando pela morte dos judeus em todo o reinado persa. Interessante, meus irmãos, como nós vemos aqui esse plano de extermínio aqui ser colocado da parte de Amã e da parte daqueles que executarão os judeus, sendo colocado de forma tão monstruosa. E a gente então se pergunta, será que existiria gente no mundo que faria esse tipo de coisa? Se a história não tivesse registrado o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo prega ao mundo dizendo de que haveria uma raça pura, de que aqueles então que não faziam parte dessa raça, e especialmente os judeus, deveriam ser eliminados. E nós vemos que então na história é registrado que milhões e milhões de judeus foram levados ao campo de concentração para serem executados. Portanto, aquilo que Amã está propondo para o rei Assuero, na história de fato, houve gente que executou aquilo que Amã queria fazer. E sim, então há gente má nesse mundo. Há gente sim disposta a matar outras pessoas pelo simples fato de que essas pessoas não são como eles, não pensam como eu, não querem as mesmas coisas que eu quero, não se submetem ao que eu quero, então elas devem ser aniquiladas. E a história então nos mostra que de fato o plano de Amã, séculos depois, ele de fato aconteceu. Hitler, o personagem máximo, né, que nós consideramos como alguém maldoso, como alguém perverso na história, é executado, então ele mata milhões de judeus. Mas nós não devemos nos enganar, meus irmãos, porque se não fosse a graça de Deus, o que nós faríamos com aqueles que não pensam como nós, com aqueles que não se submetem à nossa vontade? Talvez quando as Escrituras nos diz que o pecado de odiar o seu irmão no coração, ele equivale também ao pecado do assassinato. E quando então nós no nosso coração começamos a odiar, começamos então a dizer, se eu pudesse, eu mataria. A graça de Deus é que faz com que nós sejamos reprimidos no nosso mal. A graça de Deus é aquilo que faz que nós não venhamos nos comportar de maneira a assassinar aquelas pessoas que não pensam como nós.
se não fosse a graça de Deus nos salvando, nos regenerando, nós poderíamos fazer isso. Se não fosse a graça de Deus no mundo, reprimindo o pecado da humanidade, mitigando o mal que existe na humanidade, nós, como seres humanos, pecadores, nós nos comportaríamos assim. Nós daríamos vazão aos intentos do nosso coração. Percebam, meus irmãos, como nós fazemos isso? Quando nós destruímos a reputação de outras pessoas com fofoca e maledicência. Talvez nós não tenhamos, a Deus não nos permita, Deus não nos deixou livremente para fazermos o nosso coração deseja, mas Ele nos dá prova clara, como que quando nós somos feridos ou desafiados da nossa soberania, nós, no nosso coração, falamos mal, fofocamos, destruímos a reputação de outras pessoas, desqualificamos as outras pessoas, porque pensamos, nós vamos destruir. No que depender de mim, essa outra pessoa não terá sucesso, ela não será exaltada, ela não vai ter daquilo que ela deseja. Nós precisamos tomar cuidado, porque de fato nós agimos de forma pecaminosa. Nós não fazemos exatamente aquilo que Amã queria fazer, nós não fazemos o que Hitler fez na história, mas se não fosse então a graça de Deus, nós então estaríamos indo na mesma direção. Mas Deus teve misericórdia de nós e não nos permitiu ir nessa direção. Mas aqui, meus irmãos, ainda é apresentado de forma negativa, porque ele é quem tem poder, o rei Assuero, ele dá ordem para que se execute a todos os judeus. Versículo 10 até o versículo de número 15. Assuero, desavisado, aí no versículo 10 ao versículo 11, ele tira um anel da sua mão, ele dá a Assuero a Amã, dizendo, faça o que você quiser. Assuero aqui, ele é colocado de uma forma negativa, porque ele não presta atenção naquilo que está acontecendo. Percebam que ele não se inteira bem dos assuntos, ele não sabe o que é que está acontecendo, ele não consulta os seus conselheiros, ele confia cegamente em Amã, que nem diz que povo que era esse. Ele simplesmente diz, Amã, faça o que você quiser. Faça aquilo que está no seu coração. Dê vazão aos seus impulsos, dê vazão à sua vingança, faça aquilo que você quer. Amã, então, ele coloca aqui o rei Assuero numa posição de ser mais uma vez aquele rei que é nécio. Então, nos diz aqui o texto, no versículo 12, que foi chamado então os secretários do rei para que fosse enviado as cartas para o reino inteiro. E aqui o texto nos registra, dizendo que no dia 13 do primeiro mês, que para os judeus era a véspera de Páscoa. Os irmãos lembram bem a história da Páscoa do povo judeu. Quando eles estavam lá no Egito, na véspera da Páscoa, os judeus então deveriam preparar um carneiro, pegar o sangue desse carneiro, desse cordeiro, colocar nos umbrais da porta, para que então a morte não entrasse naquela casa daqueles que faziam parte do povo de Deus. Então, nos dias que antecedessem o dia da Páscoa, era o dia justamente da preparação dos judeus para que eles não fossem executados, para que eles não morressem. E talvez o texto, então, quando nos apontam aqui dizendo, no dia antes da Páscoa, saiu o decreto de que o povo judeu pereceria. E então, talvez aqui alguém perguntasse, mas será que foi por causa da desobediência? Será que porque esses homens e mulheres aqui que estavam na cidade persa, não voltaram para Jerusalém, não fizeram aquilo que eles deveriam fazer, será que então Deus pesaria a mão sobre eles e executaria o povo por haver amado mais a Babilônia, não terem então retornado para Judá, para Jerusalém, para reconstruírem o templo, para reconstruírem o muro? Então eles poderiam pensar, será que agora Deus
não livrará mais o seu povo e nós seremos completamente executados. E eles então não teriam esperança alguma, porque Assuero não iria salvar esse povo. Assuero é o homem que está completamente despreocupado dessa situação e ele não se atenta ao mal que está acontecendo à sua volta. Nós vemos então, talvez o povo perguntar: será que Deus salvará o seu povo? Será que Deus resgatará o seu povo? E o povo então é envolvido nessa notícia de que eles serão destruídos com grande temor. E nos diz aqui o texto, do versículo 12 ao versículo 14, que eles mandaram as cartas e dentro de pouco tempo todo esse vasto império saberia da notícia de que de fato eles exterminariam. A história nos diz de que a comunicação persa era extremamente eficiente. Dentro de uma semana, 7 dias, a grande parte do império poderia ouvir a notícia, porque eles tinham as estradas, que para a gente hoje é muito comum, mas não era comum para eles naquele tempo. Mas em pouco tempo, em pouco mais de uma semana, os judeus em todos os lugares estariam sabendo que eles seriam executados. Imagine, meus irmãos, que pavor deveria estar sobre a mente daquelas pessoas. Todos, no mesmo dia, todos seriam executados. Talvez para que fique assim bem claro na nossa mente, imagine se saísse um decreto dizendo que todos os crentes em toda a nação brasileira fossem levados à praça pública e num dia só, todos os crentes, grandes e pequenos, homens e mulheres, independente da sua posição social, fossem levados para a praça e eles fossem executados. E aqui o texto nos diz que a carta, não apenas era dizendo que eles seriam executados, mas era quase que incentivando, dizendo: vocês vão ficar com as riquezas deles, matem. Imagine então como isso pesaria no nosso coração, pelo fato de sermos crentes, sermos levados à praça pública para sermos executados diante de todos. Nós sabemos que isso de fato acontece até mesmo nos dias de hoje. Há países no mundo em que ser cristão, crer em Jesus, significa que a pessoa tem sobre ela a pena de morte. Ser cristão não é permitido. Há países no mundo, então, que crentes em Cristo Jesus estão correndo risco de vida porque simplesmente servem a Jesus. Mas aqui, então, no texto nos diz que, de fato, isso iria acontecer e o povo é colocado ali em uma situação difícil e eles estão perplexos por causa disso. No versículo 15, nós vemos aqui que, por um lado, há perplexidade, mas, por outro lado, há indiferença total. O que Assuero e Amã fazem? Eles se sentam para beber. Amã, junto com Assuero, ali se dão a embriaguez, ou se sentam a beber, ou se sentam a comemorar, e eles são completamente indiferentes da maldade, da crueldade que se fará em relação ao povo judeu. Por outro lado, nós vemos então a cidade de Suzã, a cidadela de Suzã, assim como todo o império, perplexo, porque de fato eles estão entendendo aquilo que acontecerá. Dentro de 11 meses, milhões e milhões de pessoas irão morrer. E aqui talvez nós devemos nos perguntar, quem pode livrar de tão terrível destino? Certamente não seria Assuero. A mente de Assuero está anestesiada. Ele não seria o rei protetor, ele não seria o rei guardador do seu povo, guardador daqueles então que estão sendo perseguidos de forma injusta. Assuero não seria aquele que salvaria e guardaria esse povo. Deus, então, é aquele que está permitindo que o seu povo seja perseguido e ameaçado nesse momento. Para quê? Para que Deus trabalhe na mente desse povo e eles entendam de que Deus é o seu guardador e o seu sustento, como nós veremos ali.
Mas o que o texto vai nos mostrar até aqui é o seguinte, de que Satanás está empenhado em destruir o povo de Deus. De que Satanás, com seus descendentes, aqueles que fazem parte do reino das trevas, eles constantemente irão sim perseguir aqueles que são povo de Deus. Nós não podemos menosprezar essa verdade, meus irmãos. De fato existe isso. Cada vez então que o povo de Deus ele é atacado, cada vez que o povo de Deus não se submete aos princípios ou leis das trevas, o povo de Deus então é sim perseguido. O que nós não podemos então perder de vista é que nós somos chamados da parte de Deus para nós então nos colocarmos em confiança ao Deus que tem sustentado e guardado o seu povo. E esse Deus fará que muitas vezes o seu povo tenha que se deparar com situações onde eles venham ter que publicar a sua fé, ter que não se curvar diante de maus reis, maus governantes, não fazer a vontade daqueles que são ímpios, mas pelo contrário, se colocar como resistência. E não ter a sua mente, ter o seu coração anestesiado e não se importar com essas coisas. E talvez às vezes nós temos a impressão de que a igreja anda assim, não se importando com aquilo que está acontecendo à sua volta, não se importando como que às vezes a palavra de Deus ela é colocada como uma ameaça para a sociedade, como que os princípios do Deus Criador de todas as coisas são desmontados e são colocados para fora das universidades, para fora das escolas, para fora da vida pública, dizendo, não, isso é danoso para nós. Meus irmãos, nós não devemos nos conformar com essa situação, porque mais cedo ou mais tarde, isso se voltará contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos hoje dias onde falar a respeito de aborto tem se tornado tão comum, e a igreja às vezes está calada, onde milhões e milhões de crianças são assassinadas no ventre de suas mães, simplesmente porque essa criança não está dentro dos planos de uma pessoa. Não, isso daqui vai atrapalhar a minha carreira, isso daqui vai atrapalhar o planejamento familiar, isso daqui vai me colocar de forma vergonhosa diante da minha família, diante da sociedade, então eu vou matar. Justamente como a mãe queria fazer com o povo de Deus. Eles não estão dentro dos meus projetos, eles não fazem aquilo que eu quero. A igreja precisa se colocar como resistência de fato diante dessas coisas. Dizer, isso é pecado. Aquilo que estão fazendo com crianças, matando essas crianças, é pecado diante do Senhor. E nós devemos nos levantar e defender aquilo que é lei do Senhor, aquilo que é a palavra do Senhor, e não deixar que a nossa mente, a nossa consciência seja cauterizada diante do pecado, mas nós devemos nos opor a essas coisas, ainda que isso venha nos custar. Esse texto, meus irmãos, então nos ensina que nos improváveis caminhos da graça de Deus, Ele permite que seu povo passe por situações extremas, de fartura, de escassez, honra e humilhação. Nossa confiança e estabilidade não estarão na nossa capacidade, nem nos homens ímpios, mas um Deus que mesmo no oculto conduz a nossa vida. Deus não poupou seu próprio Filho para que executasse a sua perfeita vontade. Que Deus execute a sua vontade em nós. Que Deus execute a sua vontade mesmo quando nós então passamos por momentos de humilhação. Deus está conduzindo o seu povo. Deus está chamando o seu povo para que se refugie nele, para que confie nele quando nós passamos por momentos assim. Vamos orar, meus irmãos? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é exaltado no meio do teu povo, com todos os teus livramentos, com a tua providência, com as promessas do Senhor para o teu povo. Mas o Senhor também é exaltado no meio do teu povo, quando passamos por situações difíceis, por provações, por humilhações, quando passamos por momentos
onde nós não temos a quem recorrer. O Senhor é exaltado quando o teu povo é provado. Ó Deus, nós cremos nisso. Ajuda-nos, ó Deus, então, a não simplesmente desejarmos a exaltação, desejarmos o céu, desejarmos dias melhores e desprezarmos aquilo que o Senhor faz em nossas vidas durante os tempos de provações. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça o teu povo, para que veja, ó Deus, a tua mão nos conduzindo em todo o tempo. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.